Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer a reflexão astrológica semanal agora, para o período de 17 a 23 de novembro de 2019. E já deixo aqui de antemão que é uma semana com alguns dias muito bons, com aspectos da Lua sendo formados. Também nós teremos Mercúrio voltando ao movimento direto, que é interessante, bastante interessante. E o Sol ingressando no signo de Sagitário, então é uma semana já com um pouco mais de movimento do que a semana anterior. Vamos lá. Neste domingo, 17 de novembro, nós mantemos aqui ainda o Sol em Escorpião, 24 últimos graus, né? Que falta pouquinho ainda para ele percorrer aqui de Escorpião. E a Lua no signo de Câncer. E nós teremos 9h53 da manhã a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol, exatamente este que aparece aqui já. E se nós observarmos as condições dos signos, né, ambos são signos aqui da triplicidade da água, signos com bastante envolvimento, uma capacidade criativa elevada, de forma que a gente tem um início de domingo, muito favorável para as questões subjetivas, para estudar temas complexos, fora do racional e da lógica. A gente tem um pouco mais facilitado esse assunto. Então, por exemplo, os temas ligados à espiritualidade, ao esoterismo, por exemplo, magia, tal, todos esses temas que fogem um pouco do sentido racional das coisas, né, que vai mais para um tema mais subjetivo. Mas também aqui, como nós estamos falando de humor, né, como um principal assunto da Lua, é um humor assim estável, né? A Lua em Câncer tem uma condição muito interessante de cuidado, de atenção. Então, nesse aspecto harmonioso com o outro luminar, os dois luminares, nós temos um campo de cuidado, de atenção, para cuidar mesmo, para defender as coisas no sentido positivo, para olhar para pequenos detalhes. E depois nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Marte no final da tarde, às 17h14. Na verdade, como nós já estamos vendo de uma manhã de domingo muito sensível, bastante profunda, complexa, quando chega esse aspecto desafiador com Marte, nós temos dificuldade na tomada de decisão. Nós devemos evitar o domingo para decidir assuntos importantes, ou mesmo os que dependam exclusivamente da nossa opinião, porque esse aspecto desafiador ele é realmente muito complexo, muito difícil nessa questão de se colocar em termos de objetivo individual, de pensamento individual. Então, a iniciativa e a individualidade ficam muito prejudicadas. Então, a gente tem um pouco de dificuldade para chegar ao objetivo das coisas, né? Porque ainda Marte está posicionado em Libra e ainda também nós teremos nessa semana ele ingressando no domicílio dele em Escorpião. Então, o domingo, eu recomendaria o domingo para cuidar das coisas próximas, da casa, por exemplo, dos itens da casa, da sua organização pessoal, dos temas que estão ligados mais a coisas próximas ou a pessoas próximas também. Como a gente tem um clima de início de domingo que favorece muito o envolvimento emocional, o engajamento emocional com as coisas, é para isso que ele tem um pouco mais de facilidade, tá? Bom, mas nós vamos ter a Lua chegando em Leão às 18h57. Então, esse clima, para a noite, ele fica um pouco mais expansivo. Porque Leão é um signo que tem calor, né? O próprio domicílio do Sol. Então, quando a Lua passar por ali, ela é recebida pelo Sol nessa casa, então há um dinamismo, um pouco mais de entusiasmo, de brilho no olhar, de interesse, de motivação. Então, o humor do domingo à noite é bem mais motivado do que amanhã e à tarde. A gente vai perceber que o clima fica mais animado, mais extrovertido, mais dinâmico, inclusive. Agora, na segunda-feira, 18 de novembro, com a Lua em Leão, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Mercúrio às 3h53, ali no meio da tarde. Esse que já aparece aqui, esse aspecto é uma quadratura. Ele é bastante desafiador, porque é uma quadratura de signos fixos, Leão e Escorpião, tendo Mercúrio bem lento, porque como eu disse para vocês lá no comecinho, ele volta ao movimento direto nessa semana, então ele estaciona, ele diminui totalmente a velocidade para mudar o movimento. Na verdade, é um movimento aparente. Então o humor fica bem esquentado, com uma tendência muito elevada a nervosismo, e é um momento que vocês devem evitar para decidir assuntos, para resolver coisas importantes, para conversar com alguém, para lidar com temas comerciais, negociações, para transportes, para burocracias em nível geral.
deve ser evitado, porque a tendência a se atrair problemas nesse tipo de situação é muito elevada. Se então a gente pegar esse tema de Mercúrio como um regente de comunicação, então também tem que ter atenção no trâmite, né, na troca de informação por qualquer meio, né, seja verbal, direto, pessoalmente ou por redes sociais, enfim, por texto, digitando. Tem que ter uma atenção importante, porque o clima tenso aqui, o clima de nervosismo é elevado, então iniciar brigas, discussões é uma probabilidade se você quiser enfrentar a adversidade. Agora, em nível de assuntos práticos, são burocracias, problemas que você pode encontrar cotidianamente que emperram, né, as coisas, certo? Então não é um dia muito bom para se resolver temas importantes. A tendência às coisas darem errado e você ficar bem nervoso é muito elevada. E na segunda só isso, mas na terça, 19 de novembro, nós vamos ter Marte chegando a Escorpião de madrugada, às 4h40 da madrugada. Bom, e é bem interessante porque então ele deixa esse território de Libra, que é o exílio dele, e ele vai entrar aqui no domicílio noturno, que por sinal é júbilo de Marte. A gente diz que Marte se dá melhor em Escorpião do que em Áries, porque ele tem uma natureza noturna e o Escorpião também. Então, quando Marte está em Escorpião, ele tende bastante à defesa, a uma atitude estratégica, a gente pode pensar, né, que o Escorpião tem essa característica de análise, né, sistemática aqui bem profunda. Então, a gente tem, a partir de agora, um pouco mais de capacidade de luta, mas não é uma luta agressiva, direta e imediata, porque é um território frio, né, o Escorpião é um território frio, mas ela é minuciosa, detalhista, como o próprio veneno do Escorpião. Inclusive, Marte tem esse tema dos venenos, certo? E depois nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto muito bom a Vênus, e com Vênus será às 9h04 e depois com Júpiter às 18h06. Então a terça-feira é um dos melhores dias da semana para tomada de decisão, principalmente as que você precisa assumir algum risco, mas eu não digo assim de super risco, estou morrendo de medo, não é nesse sentido. Como nós temos aqui Sagitário como um território de entusiasmo, porque é quente e seco, esse dia, essa terça-feira, ela é favorável para todo tipo de iniciativa, e principalmente as que levam você para alguma coisa diferente, né, do habitual. Essa característica sagitariana de ir em encontro a alguma coisa, ela é forte. Agora, como Vênus tem como tema, pensando na troca, na moeda em si, os desejos, o romance, toda essa questão de beleza, né, esse entusiasmo do entretenimento, então a terça-feira cai com um tema muito bom mesmo. Logo em seguida não, né? Logo no fim do dia, ali no fim da tarde, no início da noite às 18h06 é com Júpiter. Então Júpiter está bem forte no próprio território. Nós temos aqui os dois melhores planetas da astrologia e a Lua então formando um aspecto harmonioso com os dois, de forma que a terça-feira é um dia bastante entusiasmado, esperançoso, com uma possibilidade das coisas se desenrolarem sem problemas e de chegar onde se deve chegar. Isso, como a gente está falando aqui da triplicidade do fogo, ela tem um tom mais imediato. Tá? Então, esse tipo de influência ela é bem mais favorável para as iniciativas imediatas. Mas é um momento bem auspicioso mesmo, muito animado, propenso a sortes, a ânimo, a ajudas, por exemplo. Ele abre bem o campo para as possibilidades. A gente pode dizer aqui que é um aspecto que abre os horizontes e que nos leva a coisas melhores do que a gente tem hoje. E para qualquer tipo de assunto, é um bom momento para tomadas de decisão, ok? Aí depois um pouquinho a Lua vai chegar a um aspecto desafiador com o Sol, que é a formação da fase minguante, que é uma fase minguante aqui de signos fixos, que naturalmente seria bem irritada, nervosa, tensa, resistente. E nesse momento em que a Lua formar uma quadratura com o Sol, vai ser logo em seguida que ela vai formar esse trígono com Júpiter. Então ele ainda está numa influência, está diminuindo, mas está bem forte ainda, né? Então eu não vejo que essa quadratura seja um momento de empecilho entre a Lua e o Sol. Penso até inclusive que ela é bem diminuída por essa característica da própria recepção, né? Então como nós temos aqui, ó, o Sol em Escorpião, ele é regente de Leão. E a Lua que está em Leão
é um dos regentes da triplicidade da água. Então a gente tem tanto o trígono anterior beneficiando, aliviando um pouco, como a própria recepção mútua entre a Lua e o Sol aqui, que vai diminuir um pouco esse nível de tensão da formação da fase minguante. Na quarta-feira então é feriado na maior parte do Brasil, feriado da consciência negra, e nós já vamos ter a Lua ingressando no signo de Virgem ao longo do dia. Mas o principal evento aqui da quarta é o Mercúrio estacionando. Então, como eu disse para vocês, ele está no movimento retrógrado, aí ele fica em 0 de velocidade, para mesmo, e começa a se movimentar lentamente, agora no sentido natural do zodíaco. Lembrando que o movimento retrógrado é um movimento aparente, né, devido à posição da Terra, a velocidade da Terra em relação a dos planetas. E esse dia, então, ele pede um pouquinho de atenção para os temas relacionados a Mercúrio. Quais são os temas de Mercúrio? A fala, né, as mensagens, as trocas de informação por qualquer meio, o transporte também, as burocracias. Como é um feriado, provavelmente muita gente não vai estar lidando tanto com burocracias, né? Mas tem que ficar atento com essa questão de documentos, burocracias e as coisas pequenas que tem com esse tema de deslocamento, né? Ir de um lugar, ir para outro, tal, porque Mercúrio, com essa marca sobre os transportes de terra, né? Então ele nessa condição não é muito favorável. Então a gente pode ter algumas situações se desenrolando nessas questões. Evitem para decidir temas importantes. E a Lua vai chegar a um aspecto bem interessante, não muito forte, que é um sexto com Mercúrio, às 6h32 da tarde, início da noite. Só que, como ele vai estar ainda estacionado, muito prejudicado ainda nessa mudança de movimento, esse sexto não é suficiente para aliviar tanto esse nível de tensão, de forma que, principalmente como está em Virgem, a gente tem Virgem também como um tema bastante relacionado às burocracias, à praticidade, é preciso ainda manter a atenção durante toda a quarta-feira sobre essas questões. Questões que envolvam consertos, arrumar coisas, contratar serviços, precisam de um pouquinho de atenção, não é um dos melhores dias para se resolver temas, né? Bom, e depois na quinta-feira, a Lua em Virgem e o Sol ainda está aqui em Escorpião. Então, nós vamos ter aqui a Lua chegando a um aspecto desafiador a Vênus, e aí o que acontece? Vai chegar também a Júpiter, porque Vênus está bem próximo a Júpiter. Então, quinta-feira é o oposto da terça. Se na terça-feira a gente tem um clima muito interessante para arriscar, para tomar decisões, que nos leva adiante, que é possível de novidades, né? Um clima bem animado e otimista na terça, na quinta é o contrário. Então, a atenção aqui é para não exagerar na dose. Nos temas principalmente relacionados à prosperidade, os dois melhores astros, não é um dia para contar com a sorte, não é um dia para contar com apoio, não tem muito essa abertura. E principalmente assim nas novas perspectivas que a gente pode ter sobre um tema, ou outro, um assunto, uma coisa a resolver, é bem provável que dê algum probleminha se a gente seguir adiante. Então o ideal é evitar para essas tomadas de decisão, né? Sempre que muda a direção, que vai por um caminho, que vai para outra coisa, é provável que dê algum pepino aí, alguma coisinha a resolver. Então mantenha o fluxo, mantenha o caminho, não ouse tanto. E fique atento aos desejos, aos interesses, aqueles impulsos por compras, coisas da vida mais material mesmo, tá? Fiquem bastante atentos. A gente pode sentir essa necessidade forte de algo diferente, mas o clima não é para tanto. Todos os temas que envolvem tanto Vênus como Júpiter, então desde o romance, de compras, como também a Júpiter ligado às viagens, à justiça, aos estudos, à espiritualidade, e também ele fecha um pouco o humor, né? Não torna tão pessimista como numa quadratura de Lua com Saturno, mas o risco aqui, então, é inclusive de a gente não conseguir nem perceber muitas alternativas. Na sexta, aí sim, sexta, a gente já tem o Sol ingressando em Sagitário ao longo do dia, mas antes disso a gente vai ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol, à 00h31, e depois nós vamos ter a Lua ingressando em Libra a 1h19, tá? Então, na virada, ainda esse sexto de Lua com o Sol favorece lidar com os temas menores, os que precisam principalmente assim de
um olhar criterioso. O senso crítico fica um pouco elevado ainda quando a lua estiver em Virgem, antes dela entrar em Libra. Entrou em Libra, o aspecto já se desfaz. É importante saber que os aspectos, eles são formados de signo para signo, então não tem como, por exemplo, formar um sexto de Libra para Escorpião, porque eles estão a 30 graus de distância. Só formaria o sexto de Virgem para Escorpião, que é o que acontece, e é um aspecto favorável para minúcias, detalhes. Capacidade analítica fica bastante acentuada, então favorece os estudos, favorece olhar contratos, examinar contratos, documentos, a ler um livro, inclusive, porque o olhar está bem concentrado. Os temas técnicos se beneficiam mais dessa criticidade aqui, né? Dessa praticidade, inclusive, de observar as coisas nesse tom mais analítico. Depois que a Lua entra em Libra, então ela está no território de Vênus e aí o clima muda bem. E vai chegar isso a 1h19, que ainda é madrugada, né? Mas o que a gente vai perceber é que há um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de abertura. Libra é um signo de natureza masculina, elemento ar, né? Então, a questão do entretenimento, da espontaneidade, da expansividade se acentua um pouco mais e diminui um pouco essa ideia do aprofundamento, criticidade. Às 11h59, praticamente no meio do dia, o Sol ingressa no signo de Sagitário. E quando o Sol está em Sagitário, ele se beneficia, é um dos regentes, é o regente diurno da triplicidade do fogo. Então ele sai dessa condição aqui de Escorpião, onde ele não tinha muito poder, e entra num território onde ele tem algum poder. E como o Sagitário tem essa natureza bastante objetiva, entusiasmada, esperançosa, de frente, né, de encarar as coisas, quando o Sol chega ao signo de Sagitário, o clima geral é nesse tom, no tom de expansividade, de confiança, de generosidade, de entusiasmo. Afinal, Sagitário é domicílio de Júpiter, o grande benéfico. Então a gente pode perceber aqui que há um pouco mais de esperança nas coisas e de entusiasmo mesmo de maneira geral. Isso se modifica se a gente estiver observando um mapa individual, até porque a gente está falando de trânsitos, né? E trânsito no mapa individual não é tão relevante assim, tem outras coisas a observar anteriores ao trânsito, no nível particular. Bom, e depois a gente tem aqui no sábado, 23 de novembro, com a Lua ainda em Libra, ela vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, às 5h53, logo no início do dia, né? E aí sim, esse aspecto que já é mais propenso a fechar o humor mesmo. Mas por quê? Aqui a gente tem uma dificuldade com compromissos, né, com comprometimentos, então não é um bom momento para assinar contratos com objetivos de longo prazo. O Saturno, ele tem a exaltação aqui no signo de Libra, né? E a Lua é um dos regentes da triplicidade do elemento Terra. A gente tem uma recepção mútua que alivia um pouco essa tensão do pessimismo, mas ela não é suficiente para diminuir totalmente o potencial da quadratura. Então, pede atenção em todo tipo de assunto em que você precisar do apoio de alguém, depender de alguém, ou que alguém se comprometa com um tema, ou mesmo de você se comprometer com o tema. Assumir compromissos aqui não é muito fácil, mas não é só compromisso de nível romântico, de todos os tipos. Às vezes é um compromisso menor, você se comprometer a fazer alguma coisa para alguém, a ajudar alguém, se compromete com uma atividade e tal. Então não é um momento ideal para esse tipo de situação. E mesmo se você precisar que alguém se comprometa com algum assunto teu, também não é muito fácil. Agora, como a Lua rege o humor, ela está no domicílio de Vênus, não está assim tão difícil de levar nesse clima de ficar emburrado, né, do clima ser tão difícil. Mas o que eu entendo é assim, é que aqui a gente tem um território onde a decisão não é muito fácil, porque Libra tem o principal tema como o equilíbrio, né? E Saturno, nesta quadratura, a Lua chegando ao aspecto de quadratura a Saturno, tomar decisão, decidir por um caminho especificamente também não se torna muito fácil, ok? Então também é um dia que a gente não deve considerar, um momento especificamente que não deve considerar para tomadas de decisão. Depois ela vai chegar num aspecto harmonioso a Vênus, mas aí é só na virada do sábado para domingo, e em seguida com Júpiter. E aí sim, então, uma Lua em Libra, em aspecto harmonioso com Vênus em Sagitário e Júpiter em Sagitário, é muito harmoniosa. Esse clima aqui é muito alegre, muito, principalmente se você tiver que participar de algum evento, porque é sábado na virada, né?
é ideal para diversão, para entretenimento, é entusiasmada, é alegre, divertida, é uma influência muito boa para atividades em grupo mesmo. Mas se você porventura precisar decidir por um tema também importante, esse momento é muito bom. Então, esse finalzinho da semana e a terça-feira são os melhores dias, os melhores momentos para decidir, para levar as coisas adiante. São momentos muito propensos às novidades e a coisas boas mesmo, né? No sentido de sorte propriamente, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu deixo um abraço para vocês. Até a nossa próxima semana e não deixem de visitar o novo site. Então, um abraço!